Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Matemática A do 12º ano. Neste vídeo vou resolver uma equação trigonométrica com logaritmos, mas vou resolver esta equação sem qualquer fórmula. Vou resolver sem fórmulas e sem cálculos, apenas vou observar o círculo trigonométrico, nada mais, ok? Bem, o exercício é o seguinte, resolva então em R a seguinte equação, onde temos o logaritmo neperiano de seno quadrado de x igual ao logaritmo neperiano de cosseno quadrado de x. Ao resolvermos a equação, a primeira coisa que devemos fazer é então determinar o domínio no qual a equação é válida. Mas antes de escrever aqui o domínio, é preciso relembrar algumas notas quanto aos domínios dos logaritmos, né? Se tivermos assim um logaritmo e temos aqui um determinado argumento que eu estou aqui a generalizar sob a forma de um triângulo, em termos de domínio, nós teremos sempre que garantir que o argumento do logaritmo terá de ser um valor positivo. Okay? Teremos de ter este cuidado quando estamos a trabalhar com logaritmos, e ainda um cuidado maior que devemos ter aqui, que prende-se com o abuso que vocês às vezes têm com esta propriedade, que é se tiverem um logaritmo de A elevado a B, né, por exemplo, vocês muitas vezes passam o expoente para trás sem grandes preocupações. Só que aqui é preciso ter muito cuidado, porque esta propriedade, neste sentido, ela só é válida se estivermos a falar de um valor positivo, ou seja, se A for maior do que zero, ou então se já estivermos perante um domínio onde A só pode assumir valores positivos. O que é que eu quero chegar, onde é que eu quero chegar com isto? Que vocês aqui podem estar a pensar, este 2 vem para trás, este 2 também vem para trás, né? Aqui a multiplicar pelo logaritmo, depois a gente cancela e ficamos com a equação um pouco mais fácil. Não podem fazer isso. Não podem fazer isto. Neste momento o domínio desta equação é 1, né? É 1, quer dizer, é um determinado domínio. Se vocês fizerem essa passagem, o domínio de equivalência não é o mesmo. Porque estando o quadrado aqui, por exemplo, este seno de x pode assumir valores negativos, não há problema nenhum, porque depois elevados ao quadrado vão dar positivos. E então, neste caso da equação como vos é apresentada, quer o seno, quer o cosseno podem assumir valores negativos, não há problema, porque depois o quadrado encarrega-se de, elevando ao quadrado, né, um valor negativo a dar positivo. Se vocês passam o expoente para trás, nesse momento que vocês passam o expoente para trás, por exemplo, 2 vezes o logaritmo de seno de x, aqui o seno já não pode tomar valores negativos, porque se tomar valores negativos o logaritmo não consegue, o logaritmo não trabalha com valores negativos, vocês não têm logaritmo de um número negativo. E então vocês nesta passagem perderiam o domínio de equivalência. Se perdem o domínio de equivalência não podem fazer isto. Ok? Muito cuidado na aplicação desta propriedade. É preciso ter muito cuidado, certo? Vocês aqui não podem passar o expoente para trás, nem pensar nisso. Perdem o domínio da equação, ok? Primeira nota, primeiro cuidado. Quanto ao domínio desta equação, teremos então x pertence a R, né? Um valor real, tal que, reparem, nós temos aqui seno quadrado de x tem que ser maior que zero, ou seja, o seno vai poder ser negativo, nunca vai poder ser zero, não é? Aqui o seno não pode ser zero, pode ser negativo, porque elevado ao quadrado dá positivo, não há problema nenhum, mas aqui o seno não vai poder tomar o valor zero, nem o seno, nem o cosseno. Então a restrição que eu deveria colocar aqui ao domínio seria seno de x tem de ser diferente de zero e o cosseno de x, não é? Também tem que ser diferente de zero. Quanto à resolução deste domínio, eu vou aplicar aquilo que vos disse. Eu vou resolver esta questão apenas aplicando, apenas olhando para o círculo trigonométrico. Não vou recorrer a nenhuma fórmula. Então, se pensar aqui assim no círculo trigonométrico, observando então quando o seno é igual a zero, o seno é igual a zero em 0 graus, e depois aqui tenho π sobre 2, mas o seno é zero aí, ok? Depois tenho aqui π, tenho aqui 3π sobre 2. Quando é que o seno é igual a zero? É igual a zero em 0 graus e depois é igual a zero também em π. Eu vou colocar até a vermelho aqui as ideias. Quer dizer, o seno é igual a zero em 0 graus e em π. O cosseno é igual a zero em π sobre 2 e também é igual a zero em 3π sobre 2.
Então reparem, este x, este ângulo x, nunca vai poder ser 0, nunca vai poder ser π sobre 2, nem π, nem 3π sobre 2. Então eu posso generalizar esta restrição de domínio, né, colocando assim o domínio, vai ser então igual a R, e globalizando esta restrição, R exceto, se pensar aqui em 0, eu vou ter outra restrição se adicionar π sobre 2, vou ter outra restrição se adicionar a π sobre 2 mais π sobre 2, vou ter ainda outra restrição se adicionar mais π sobre 2 e outra se adicionar mais π sobre 2, depois dando uma volta vou ter a mesma ideia. Então posso generalizar, o domínio desta equação vai ser R exceto kπ sobre 2, e isto com k pertencente ao grupo ao conjunto dos números inteiros. Se k for 0, eu tenho 0, é a minha restrição. Se k for 1, π sobre 2. Se k for 2, π. Se k for 3, 3π sobre 2. Se k for 4, 2π, né, que volta ao 0 e depois aí em diante. Quanto ao domínio da equação, estamos então conversados. E sendo assim, vou resolver agora a equação. Bem, nós temos ali dois logaritmos, uma igualdade entre dois logaritmos, e visto o logaritmo ser uma função injetiva, né, eu posso igualar os argumentos. Então isto seria equivalente a eu dizer seno quadrado de x exatamente igual a cosseno quadrado de x. E mais uma vez vou resolver isto sem usar fórmulas, apenas olhando para o círculo e, obviamente, usando a cabeça. Para o seno ao quadrado ser igual ao cosseno ao quadrado, nós temos aqui duas situações. Ou eles são iguais, né? Ou o seno é igual ao cosseno, e aí esta equação tem solução. E para o seno ser igual ao cosseno, basta que eu aqui no círculo trigonométrico desenhe a bissetriz dos quadrantes ímpares, onde o y é igual a x. Se eu pensar assim aqui num ponto, né, e fizer aqui um ângulo, eu vou ter aqui que o cosseno é exatamente igual ao seno, ambos positivos, e aqui no terceiro quadrante teria que o cosseno também a ser igual ao seno, mas ambos negativos, onde aqui esta solução seria π sobre 4, né? Em π sobre 4 vou ter solução, e aqui a interseção com o terceiro quadrante seria π sobre 4, 2π sobre 4, 4π, 5π sobre 4. E então o seno e o cosseno são iguais nestes dois ângulos, em π sobre 4 e em 5π sobre 4. Mas isso não será a minha única solução, ou a única ideia de solução. Porque se já vimos os dois positivos, né? Aqui no primeiro quadrante, em π sobre 4, os dois negativos elevados ao quadrado dá o mesmo valor, em 5π sobre 4, mas também se eles forem simétricos, também vamos ter solução. Porque imaginem que o seno de x é igual a 1/2 e que o seno de x é igual a menos 1/2. Elevados ao quadrado é a mesma coisa. Ou seja, esta ideia aqui da resolução eu teria que bater quando o seno de x é igual ao cosseno de x, ou, né, quando o seno de x for igual ao simétrico do cosseno de x. Ou seja, vamos ter solução sempre que o seno e o cosseno tomarem valores iguais e sempre que o seno e o cosseno tomarem valores simétricos, vão ser elevados ao quadrado. Onde é que o seno é exatamente igual ao simétrico do cosseno? Na bissetriz, não dos quadrantes ímpares, mas dos quadrantes pares, que seria esta reta de equação y igual a menos x, que será a reta que divide o segundo quadrante e o quarto em duas partes iguais. A nível de ângulos, π sobre 4, né? Aqui no primeiro quadrante, 2π sobre 4, teria aqui 3π sobre 4, e depois teria aqui no quarto quadrante o tal 7π sobre 4, isto a nível angular. O que quer dizer que eu vou ter solução desta equação em π sobre 4, em 3π sobre 4, em 5π sobre 4, em 7π sobre 4, e depois, dando uma volta, vou bater outra vez nas mesmas ideias. Então eu posso trabalhar aqui uma solução global, visto que os intervalos entre soluções são sempre os mesmos. Se pensar nesta solução que é π sobre 4,
Para obter aquela segunda, eu vou adicionar π sobre 2. Para da segunda obter a terceira, eu vou então adicionar mais π sobre 2. Para depois desta terceira obter a quarta, eu vou adicionar mais π sobre 2. E da quarta, para voltar a obter a primeira, eu vou adicionar mais π sobre 2. Demos uma volta e continuava mais π sobre 2, mais π sobre... Vou ter sempre solução. Então a solução global desta equação, eu podia descrevê-la como x igual a esta primeira solução, π sobre 4, e depois mais intervalos de π sobre 2. Então a solução geral desta equação seria π sobre 4 mais kπ sobre 2, e isto com k pertencente a z, e ainda tomando atenção se alguma destas soluções coincide com a restrição do domínio. Não coincidindo, tudo bem. Teremos então aqui esta equação resolvida, como vos disse, sem aplicar qualquer fórmula, nem qualquer cálculo, apenas olhando o círculo trigonométrico, nada mais, ok? Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar-vos, um grande abraço a todos, tchauzinho.